o nosso programa, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no nosso calendário para ver como é que está a nossa programação, tá? Só um pouquinho. Bom, pessoal, a gente está hoje no dia 6 de maio, temos 13, 20 e 27 de aula, 3 é feriado, daí nós vamos ter 10 aula, 17 aula, 24 aula, e daí nós vamos chegar finalmente na semana de provas. Lá no mês de julho, dia 1º de julho, vai ser a nossa prova, tá? Então, nós temos ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de aula até a gente chegar ao final do conteúdo. Então, temos tempo, está tudo sob controle, tudo em ordem, tudo bem encaminhado, né? Então, dá tempo de vocês fazerem algum questionamento que vocês queiram, da gente fazer alguma dúvida, da gente tratar de algum assunto específico, né? Então, dá bastante tempo para a gente tratar de tudo que a gente quiser, ok? Como está tudo indo em ordem, a gente está seguindo, comentando o processo da forma com que ele acontece. Temos ainda vendo aqui na minha programação, a gente ainda tem 2 semanas tratando de aula normal, e daí a gente vai ter uma semana com atividades próprias, uma atividade para compor a nota bimestral, que é o nosso trabalho, tá? Deixa eu confirmar exatamente qual é o dia do trabalho, pessoal. Só um pouquinho. Vocês têm tudo isso lá no Moodle, né? Mas não custa a gente mencionar sempre, né? A internet está lentona aqui para mim hoje. Ó, a gente tem uma aula que vai falar só de audiência de instrução, audiência de modo geral, e daí a gente faz a instrução, né, específica, da audiência especificamente. No dia 27 de maio, a gente tem uma aula que vai ser voltada especificamente para a realização de um trabalho para compor a nota bimestral, ok? Então, só para deixar todo mundo já ciente, sabendo qual que é a nossa programação, o que a gente vai fazer, para vocês terem, assim, conhecimento e poderem se organizar especificamente. Tranquilo? Tudo em ordem? Então, feita esta menção, feita esta consideração, a gente começa a falar. E hoje, pessoal, o tema que a gente tem para tratar é aquele tema, assim, que faz referência, né, às provas, tá? Então, hoje a gente vai estudar provas do processo civil, de um modo geral, né? Então, vamos tratar disso. Deixa eu ver o que tem. Tem um colega que entra que como se ele tivesse uma câmera instalada, daí ele muda toda a nossa visão. Não tem problema, a gente sabe que é ele que está fazendo isso, tá? É o João Carlos que faz esse efeito quando ele está aqui, sem problema nenhum, tá? Vamos seguindo. Então, hoje, pessoal, a ideia é falar de prova. E falar de prova, de modo geral, é mencionar prova dentro do processo, de modo geral, ou saber qual é a ideia de prova, para que ela serve, para que ela existe, qual é a função da prova, né, como é que é valorada a prova, por que a prova, qual é a importância que ela tem. Tá? Então, prova para a gente, pessoal, veja um conceito doutrinário de prova aqui, né? Provas são os meios utilizados para formar o convencimento do juiz a respeito de fatos controvertidos que tenham relevância para o processo. Tá? Então, prova é o quê, pessoal?
Prova é a forma que você tem de mostrar que aquilo que você está argumentando, que as suas premissas, que a sua argumentação é verdadeira, corresponde à realidade. Tá? Então, isso é prova. Tá? Na verdade, pessoal, a gente tem que aumentar um pouquinho o nosso conceito de prova, nossa visão de prova, e entender que o processo precisa de prova para funcionar. Por quê? Porque o magistrado, né, se a gente pensar assim, o nosso sistema jurídico, ele evoluiu ao decorrer do tempo, e evoluiu bastante. Antigamente a gente tinha um sistema jurídico que era quem julgava de acordo com o seu entendimento. A coisa evoluiu e a gente chegou num sistema de valoração de prova onde tinha uma tabelinha. A coisa era tão extensa que tinha uma tabelinha. E hoje nós temos um sistema diferenciado onde o juiz precisa da prova para mostrar aonde que ele está a decisão dele. Então, prova nada mais é do que aquela ferramenta que a gente usa para convencer o juiz, aquele mecanismo, aquela coisa que a gente usa para mostrar para o magistrado que a gente está correto, que a nossa versão da história é verdadeira, que o que eu estou argumentando corresponde à realidade dos fatos. Então, isso é prova. Então, prova o quê? Aquilo que mostra a realidade, aquilo que mostra que o que eu estou argumentando não é apenas uma argumentação, mas sim é a verdade propriamente dita. Tudo bem? Então, isso prova para a gente. A gente tem várias conotações que a gente tem, várias observações que a gente precisa tratar com relação a respeito de prova. Então, hoje a gente menciona a prova como uma coisa que tem natureza processual. Então, a prova pertence claramente ao direito processual. Tá? No entanto, se vocês pegarem lá no Código Civil e pegarem a parte do negócio jurídico, Deus vai mencionar vários negócios jurídicos, você vai mencionar defeitos de negócios jurídicos, né? E você vai ter uma parte também dentro do Código Civil que vai dizer como é que você faz prova de determinados tipos de negócios jurídicos. Então, prova, por mais que hoje ela seja pacífica, a gente tem uma visão objetiva de que prova é um instituto de direito processual, né? Não de direito processual civil, não de direito, não, mas de direito processual, porque ela é comum a todos os sistemas jurídicos, a todos, seja penal, seja administrativo, seja civil, seja lá qual for, seja do trabalho. Nós precisamos da prova no processo, porque ela é uma ferramenta que a gente tem dentro do processo. Tá? Então, prova é um instituto de direito processual. Tranquilo? Natureza jurídica dela, prova é processual. Nós podemos classificar provas, pessoal, em várias formas, né? Primeiro, quanto ao objeto, né? Nós podemos dizer que as provas são diretas, né? Ou indiretas. O que seria uma prova direta? Aquela prova que faz menção diretamente ao fato narrado. Então, você está dizendo que você fazia hora extra, né? Então, você leva uma pessoa dizendo que via você fazendo hora extra, que estava lá trabalhando enquanto você estava fazendo hora extra. Que tipo de prova é essa? Essa é uma prova direta. Você faz menção diretamente ao fato, à causa do seu pedido e demonstra ali de modo inequívoco qual é, por meio da prova. Só existe esse meio de prova? Não. Né? Daí a gente pega aquela questão da prova indireta, e para isso a gente pode pegar aquele caso da novelinha mexicana, né? Onde tem um casal de namorados que não poderia ser namorado, né? Daí acontece uma merda lá, dizem que o moço que estava com a moça em determinado momento é o criminoso. Daí o criminoso não pode dizer que ele estava com a mocinha naquele momento porque a união deles não é legal. Né? Daí ele fica respondendo pelo aquele crime que ele não praticou porque ele não pode usar a palavra da moça para falar isso. O que é a palavra da moça nesse caso? É o álibi dele, e é a desculpa dele. Faz prova dos fatos, ela viu quem estava praticando aquele ato ilícito, ela viu ele fazendo aquilo, ela sabe que ele estava em outro lugar naquele momento exato.
Então, é o que? O álibi nada mais é do que uma prova indireta. Ela não sabe nada, ao ver a namoradinha dele, ela não sabe nada com relação aos fatos do processo. Mas a produção da prova dela, a manifestação da prova dela, serve para dizer, olha, não pode ser ele, porque eu sou prova de que neste horário ele estava em outro lugar. É uma prova direta? Não, porque não se relaciona com a causa do pedido, mas serve indiretamente para demonstrar que o sujeito estava em outro lugar. Assim, nós temos diversas provas que podem ser produzidas de forma indireta para justificar determinadas coisas dentro do processo. Eu posso justificar, por exemplo, olha, o sujeito não estava fazendo hora extra porque nesse horário a empresa está fechada. É impossível. Então, eu não estou falando da extensão do horário dele, mas eu estou falando que tem um sistema de computador que fecha, que entra uma empresa terceirizada, que exige que isso aconteça, que por diversas razões a coisa acontece de forma diferente. Né? Às vezes eu vou dizer assim, olha, fazia hora extra, você via ele lá? Não, eu não estava lá nesse horário, mas eu sabia que fulano ia lá e nesse horário quem trabalhava era outra pessoa, não era ele. Tá? Então, provas diretas falam diretamente do fato. Prova indireta, né, vai falar de uma forma diferente, vai exigir um raciocínio para demonstrar que aquilo é verdadeiro ou que aquilo é falso. Veja um exemplo que está mencionado de prova indireta na apresentação, né? Testemunha que declara estar o litigante viajando em determinada data, em razão disso não pode ser o autor da conduta lesiva. Tá ok? Então, se você não estava lá naquele momento, você não pode fazer. É a mesma coisa do álibi. Eu estava viajando. Não pode ser eu, não tem como ser eu. Então, são situações específicas que a gente tem e que trata. Então, pode ser uma prova que relacione-se diretamente com a causa do pedido, ou pode ser uma prova que indiretamente utilize de um raciocínio qualquer e sirva para demonstrar algo relevante com relação a esta causa do pedido. Tá ok? Classificação das provas. Então, a gente classifica as provas também entre pessoal e real. Na Justiça do Trabalho, a gente tem uma, digamos assim, uma maioria de prova pessoal do ponto de vista do empregado, e a gente tem um volume grande de provas reais, necessariamente reais, do ponto de vista do empregador. Por quê? Porque o empregado vai dizer, olha, eu fazia hora extra. Como é que ele vai provar isso, gente? Né? Basicamente, ele vai ter que levar um colega dele dizendo isso. Né? Então, ele alega uma série de coisas e, normalmente, as alegações dos trabalhadores são comprovadas por provas testemunhais. Prova testemunhal é uma pessoa vindo falar nos autos a respeito de como que aquilo aconteceu, como que ela sabe, contar uma história. Então, prova pessoal é a testemunha, é uma pessoa contando aquilo que tem conhecimento, porque tomou conhecimento por meio dos seus sentidos. Né? Preferencialmente, aquela prova pessoal, né, aquela testemunha presencial que viu os fatos, mas nós temos também aquela outra testemunha que não viu os fatos, mas que ouviu falar a respeito da matéria. Também serve como prova. Tá? Lógico que ela não tem a mesma forma de uma testemunha presencial, a mesma força que a testemunha presencial, mas ela tem a sua validade. Já as provas reais são aquelas obtidas a partir do exame específico de uma coisa, por meio de uma inspeção judicial, por meio de uma perícia, né? Então, são coisas um pouquinho mais objetivas, né? É o caso, por exemplo, do sujeito que entra com um pedido de insalubridade, dizendo que as condições de trabalho que ele prestava não eram boas, eram insalubres. Para você calcular se tem insalubridade numa situação ou não, você precisa, necessariamente, que um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, preferencialmente engenheiro, né, vá até o local, analise a situação e faça um laudo, faça uma perícia sobre aquele local e diga quais são as condições de trabalho que aquele local apresenta. Ok? Então, eu não consigo fazer prova de insalubridade sem perícia, sem palavra de um técnico a respeito do assunto. Então, eu preciso do quê? De uma prova objetiva. Então, tem coisa que prescinde de prova real, prova material. Mas, no entanto, no direito do trabalho, é muito comum você
ter prova única e exclusivamente pessoal para a grande maioria dos direitos, e é comum, inclusive, que boa parte das provas reais, dos documentos, dos recibos, por muitas vezes juntados pelo empregador, serem absolutamente desconsiderados pelo juízo com base no argumento de uma testemunha que diz que viu alguma coisa acontecer. Então, existe alguma tabela que diga que a prova real é mais forte que a prova pessoal, ou que a prova pessoal é mais forte que a prova real? Não tem, pessoal. Tá? Isso aí vai do livre convencimento do juiz e do seu fundamento na sentença. Tá? Então, o juiz diz assim, veio uma testemunha aqui, falou tal coisa e me convenceu, eu acreditei que ela estava falando a verdade. Pronto, com base nisso, o juízo já desconsidera todos aqueles recibos que estão juntados no processo. Isso, né, é dar força para o entendimento do magistrado. Isso é comum na justiça do trabalho. Assim como pode acontecer em qualquer justiça, na justiça estadual, na justiça federal, no processo civil, no modo geral, no processo criminal, né? Por quê? Porque o magistrado tem poder. Desde que ele fundamento e diga, eu julgo assim, porque aquela testemunha falou isso e eu acreditei nela. Pode ser assim? Pode ser assim. Em qualquer ramo. No entanto, quando a gente fala do direito do trabalho, a gente sofre um certo preconceito com relação a isso. Por quê? Porque as pessoas acham que o juiz do trabalho desqualifica qualquer documento juntado com base na palavra de qualquer testemunha. Tá? Como isso acontece em grande volume na justiça do trabalho, é complicado, tá? É bastante difícil a situação. E para quem não acostuma, para quem não está acostumado com a ideia que não frequenta isso, acha que o juiz do trabalho só dá valor ou que ele dá um valor muito mais preponderante para a prova pessoal. No entanto, isso não é verdade, pessoal. Pode existir muitas descaracterizações de uma série de coisas, no entanto, não existe na lei nada que diga que uma ou outra é mais importante, ok? O juiz tem liberdade para fundamentar sua decisão, buscando dentro das provas produzidas aquelas que melhor lhe geram convencimento, ok? Classificação das provas, ainda eu acho que ainda é a classificação das provas, né? A gente tem outro viés para falar com relação a isso. Eu vou ter prova oral e vou ter prova escrita, tá? Vejam, prova oral é aquela que é colhida verbalmente, né? É o depoimento das partes e é o depoimento das testemunhas. Tá? Então, esta é a prova oral. Isso se produz, isso se faz na audiência. A audiência na Justiça do Trabalho, via de regra, deveria ser uma audiência una, onde tudo acontece de uma vez só. Esta é a regra geral no processo de trabalho. Como é possível que essa audiência seja desmembrada? Na maioria dos lugares, acaba por acontecer esse desmembramento, acaba por acontecer a coisa desse jeito, tá? Então, na maioria dos lugares, o processo do trabalho acaba por ser desmembrado, e daí, em vez da gente ter uma audiência apenas, né, nós acabamos tendo duas audiências, porque a lei autoriza o procedimento ordinário a acontecer desta forma. Só deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, bem rapidinho. Voltamos lá. Então, prova oral é o quê? Produzida por testemunha ou pela própria parte.
E nós vamos ter as provas escritas, que são os diversos documentos, as diversas coisas que são juntadas ao processo, não necessariamente por um documento feito para produzir prova, mas que relatam de alguma forma algo que aconteceu. Nós vamos ter as provas escritas. Cabe uma menção entre a diferença entre o que é depoimento à parte e o que é uma prova testemunhal. Então, tem diferença? Obviamente que tem, pessoal. A gente vai falar especificamente dos meios de prova, mas já dá para a gente diferenciar de plano que testemunha é aquela pessoa que vai em juízo e presta o compromisso de dizer a verdade. Tá? Então, senta lá, o juiz, a primeira coisa que fala é olhar para ela e falar, ó, a gente está aqui para tratar de tal coisa, ação de fulano contra Beltrano, quero saber se você é imparcial, se você não é amigo, não é parente, não é impedido de falar a verdade com relação a esse caso, se você vai falar a verdade, você se compromete a fazer isso. Se ele diz que sim, né, o que o juiz faz? O juiz presta o compromisso e ele é testemunha. Se ele diz, não, sou amigo, ele não pode prestar o compromisso. Se ele diz, sou parente, não pode prestar o compromisso. Se na hora que ele vai fazer, uma parte diz, olha, ele não pode por causa de tal coisa, e o juiz aceita isso, ele não presta o compromisso, ele não é testemunha, ele é informante. Qual é a diferença entre ser testemunha e ser informante? Testemunha serve para fundamentar a decisão, informante não. Tranquilo? Assim como o depoimento da parte é meio de prova, depende, só é meio de prova daquilo que ele fala contrário ao seu interesse. Então, se eu entro com uma ação pedindo alguma coisa e o juiz pede para me ouvir, quem vai pedir para me ouvir, na verdade, é a parte contrária. E só vai servir como prova tudo aquilo que eu reconhecer contrário ao meu interesse. O que eu falo favoravelmente não é meio de prova, ok? Porque eu posso falar, eu não sou nem obrigado a falar a verdade quando eu sou parte perante o juízo. Por quê? Porque eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Tá? Então, o que é prova produzida de forma oral, 100%, é a testemunha. Quem é testemunha? Aquele sujeito que é ouvido em juízo e que presta o compromisso legal de dizer a verdade sob pena de prática do crime de falso testemunho. Este sujeito é a testemunha e o depoimento dele é prova. O informante não é prova, ele só ajuda o juiz a entender o que aconteceu, mas não é prova. Assim como o depoimento da parte, via de regra, também não é parte, não é prova. O que pode ser prova é uma eventual confissão que o sujeito acaba por fazer no momento que vai dar o seu depoimento. Tudo bem? Mas a gente fala mais especificamente com relação a isso. E documento escrito é qualquer documento, uma perícia, uma declaração, os documentos juntados do departamento pessoal, a carteira de trabalho, os cartões pontos de controle de jornada. Então, tudo isso é o quê? É prova escrita. E tem uma grande relevância sobre a reclamatória trabalhista. Tá? Qual é o objeto da prova, pessoal? Para que serve a prova? Qual que é o objetivo? Por que eu uso prova realmente, pessoal? Então, eu vou usar a prova, o objeto da prova, né? Especificamente, pessoal, ele é como eu diria para vocês assim, o objeto da prova. Só um pouquinho. Então, eu vou dizer que o objeto da prova são os fatos controvertidos. Sobre o que precisa fazer prova? Sobre aquela parte da história em que as partes não concordam. Então, vamos imaginar se um caso fora do direito do trabalho, pegar um acidente de trânsito. Então, quando uma pessoa vai lá e diz que aconteceu um acidente de trânsito, é normal que exista consenso sobre diversos aspectos. Tá? Por exemplo, olha, ambos concordam que naquele dia houve um acidente, beleza? O horário, concordo. Que estava chovendo, concordo. Agora, que um estava em excesso de velocidade, não concordo, não estava. O que vai precisar produzir prova? Só com relação àquele momento em que as histórias não batem. Tá? Então, os fatos controvertidos, e principalmente fatos controvertidos que são relevantes para a discussão do processo.
às vezes se travam, principalmente advogados um pouco despreparados, pessoal, às vezes se travam discussões em processos sobre argumentos, sobre pontos que são absolutamente irrelevantes. Tá? Então, o juiz, antes de começar a produção da prova, ele vai dizer quais são os pontos controvertidos, e é sobre isso que cabe prova, que às vezes o advogado se perde e começa a fazer provas sobre coisa que não tem nada a ver. Ou vai pela cabeça da parte, e a parte também, a função do advogado é técnica e saber aonde que estão os fatos controvertidos e aonde que, além de ser controvertido, se existe alguma relevância ou não. Por exemplo, pessoal, vamos pegar um caso diferente, né, para vocês entenderem a importância da prova. Uma separação, um divórcio. O divórcio, pessoal, pode acontecer por diversas razões. Faz sentido eu discutir no processo do porquê que o casal está se separando? Hoje em dia, não, pessoal. Tá? Antigamente, você podia dizer que quando existia uma traição, né, existia, por exemplo, eu podia exigir que a esposa que traiu tirasse o nome de casada, né, que ela, eventualmente, em um passado muito remoto, poderia perder, né, a parte do seu patrimônio. Né? Então, a gente tinha alguns reflexos decorrentes da traição no casamento. Hoje em dia não tem mais. Então, vão ter uma ação de divórcio. Interessa dizer por que estão se divorciando? Não. É fato controvertido? Claro que é fato controvertido. Eles nunca vão entrar no consenso do porquê disso. Agora, é relevante? Então, a prova deve ser objetiva, deve se referir aos fatos controvertidos que existem no processo e, principalmente, além de ser aqueles pontos onde as partes não concordam, aonde efetivamente é relevante para fundamentar uma decisão. Não querem viver junto? Ponto. Não interessa qual é o motivo. Não vai mudar o direito de ninguém em função do casamento, independente da causa da separação. Tá? E assim a gente tem discussões dentro do processo do trabalho. Às vezes o juiz diz, mas eu fiz tal coisa por causa disso. Não interessa, você fez uma coisa que não podia. A justificativa não interessa muitas vezes. Tá, ok? Então, eu tenho que objetivar a prova. A prova está para ser produzida, para convencer o magistrado com relação àqueles momentos onde a história contada pelas partes entra em conflito. E, principalmente, aonde este conflito é relevante. Às vezes eles não concordam com tudo que aconteceu, mas aquilo onde eles estão discordando não é algo que vai servir para fundamentar a decisão. Às vezes é algo absolutamente irrelevante, que tem a ver com o ego, com o interesse, com a moral pessoal, né? A moral, assim, subjetiva de cada sujeito, e isso não é relevante para o processo. Sobre isso não cabe produção de prova, pessoal. Prove o quê? Objetivamente. Aonde que a história não bate? Aonde estão os pontos controvertidos da história? E, principalmente, pontos controvertidos que servem para fundamentar a decisão da demanda. Senão, não tem por que produzir prova com relação a isso. Tudo bem? A gente, quando for falar lá da instrução, pessoal, a gente vê também que esses pontos controvertidos são fixados pelo juiz. Tá? Então, você faz a tua petição inicial, você pleiteia a produção de prova, tá? E o magistrado vai chegar um momento em que ele vai dizer para você quais são os pontos importantes para a solução do processo. Então, o juiz dá um despacho, lá no despachador, ele diz quais são os pontos controvertidos. No caso do processo do trabalho, ele vai chegar um momento que ele vai dizer, a existência ou não de trabalho extraordinário. É um ponto controvertido. E se ele gozou de férias ou não. Faz 3 argumentos. Daí o advogado vai fazer pergunta. Como que tem que ser as perguntas do advogado? Tem que ser voltado àqueles pontos controvertidos. Tem que ser voltado sobre aqueles pontos sobre os quais cabe a produção de prova. Não adianta eu perguntar tudo aquilo que eu quero. Chega lá. Tem advogado que não se atenta a este detalhe e daí começa na audiência a fazer pergunta que não tem a ver com o que o juiz determinou como ponto controvertido. O que o juiz faz? Indefere a pergunta. O advogado fica chateado, fica bravo, passa vergonha na frente do seu cliente. Por quê?
porque não acompanhou o momento em que o juiz disse quais eram os pontos controvertidos no processo. Então, aonde cabe prova, aonde a história não bate, sobre os pontos controvertidos. Ponto controvertido não é o que eu acho. Ponto controvertido é o que o juiz fixa no processo, no despacho saneador, como a gente vai ver na sequência. Tudo bem? Destinatário da prova, pessoal. A quem se destina a prova? Tá? Nós já vimos que ela é voltada a demonstrar como que efetivamente aconteceram os fatos controvertidos do processo, e ela se volta a quem? Ao juízo. Por quê? Porque o juiz tem que ser convencido, né? Então, o juiz tem que ser convencido, e daí surge a necessidade de convencer esse cara. Por quê? Porque ele tem que fundamentar sua decisão, ok? Deixa eu ver qual é o slide seguinte. Tem uma coisa assim bem interessante, deixa eu ver se eu tenho uma outra apresentação que fala com relação a isso, que pode ser um pouquinho mais objetiva não, pode ser um pouquinho melhor com relação a este elemento. Só um minuto, pessoal. Bom, deixa eu terminar essa apresentação que eu estou fazendo, que daí eu já pego com vocês a continuidade do assunto, tá? Então, para quem que tem que ser voltado à prova? Para o magistrado. Por quê? Porque é ele que tem que ser convencido. Por que ele tem que ser convencido? Porque ele tem que fundamentar a decisão. Então, é ele quem decide e é ele que tem que explicar por que está decidindo daquele jeito. Por isso, a prova é voltada para ele, pessoal. O destinatário da prova sempre vai ser ele. É importante a gente deixar claro também que tem fatos que não precisam ser provados. Quais são esses fatos que não precisam ser provados? Fatos notórios, né? Atos notórios, que são aqueles de conhecimento geral da comunidade, em que o processo tramita. Aconteceu tal coisa, a pandemia, é um fato notório. Precisa provar isso? Não. Um acidente, uma coisa. Então, fatos notórios, fatos assim que todo mundo tem conhecimento sobre o assunto, não precisam ser provados. Tranquilo, beleza. O que mais não precisa ser provado? Aquilo que uma parte fala e que a outra concorda. Lembra que eu falei para vocês que para ver sobre o que vai ser produzida a prova, a gente tem que ver aonde que as duas histórias não batem, né? Aonde que existe conflito entre as duas histórias. Então, é sobre esses pontos que tem que ser feito prova. Aquilo que uma parte fala e a outra diz, não, beleza, é isso mesmo. O que acontece? Eles reputam ser verdadeiros, porque foram confessados. Então, aonde a história bate, não precisa, de forma alguma, você produzir prova. Porque, afinal de contas, por que você vai produzir prova se a outra parte concorda com relação àquilo? Tá? Então, se existe confissão, se existe coerência entre as duas histórias, se elas estão do mesmo jeito, não tem por que eu pensar na produção de prova nesse caso. Fatos admitidos no processo como incontroverso. Então, mesma coisa, né? Um é a outra parte que confessou, outro você nem discute o que aconteceu. Por exemplo, uma paternidade, controverso. É pai, tá? Está registrado. Fato incontroverso. Fato sobre o qual ninguém falou nada com relação a isso, né? Então, pense, primeiro, o que é fato confirmado por uma parte? O que foi confessado expressamente, seja por falta de impugnação específica, ou porque não se tornou controvertido, por alguma situação. Então, a pessoa não foi impugnado aquele fato é confessado. Então, o sujeito vai lá e faz 3 pedidos, pessoal. Imagine, uma reclamatória trabalhista, onde ele pede verbas rescisórias, horas extras e... não pensar horas extras, verbas rescisórias e insalubridade. Eu vou lá e contesto as horas extras e contesto
as verbas rescisórias, não contesta a insalubridade. O que acontece? Ele ganhou. Por quê? Porque foi incontroverso, tá? Foi confessado por uma parte, né? É muito parecido com a questão de controvérsia, eu confesso, a própria explicação ali coloca dessa forma. E o terceiro, o quarto elemento ali, que são aquelas onde existe uma presunção de veracidade, né? Nós temos presunção absoluta e presunção relativa de verdade. Então, quando tem uma presunção absoluta, eu entendo que, de qualquer forma, tem aquilo, eu presumo verdadeiro. Presunção relativa é aquela presunção que admite prova em sentido contrário. Vamos pegar um exemplo, pessoal, de presunção, para vocês entenderem, né? Não precisa fazer prova sobre fatos que são presumidamente verdadeiros. Por exemplo, existe uma presunção legal que diz que o filho tido na constância do casamento presume-se, pressupõe-se legítimo. Então, se o filho é tido na constância do casamento, presume-se que ele é legítimo. De modo que a esposa está grávida, antes do filho nascer, o marido morre e a criança nasce, pode-se fazer o registro sem nenhuma dificuldade, porque o filho tido na constância do casamento, mesmo na ausência do pai, do genitor, presume-se que ele é legítimo. Gente, vamos ser bem objetivo agora, né? Trazendo o mundo do ratinho, né? O programa do ratinho para a realidade. É possível que o cônjuge devidamente casado não seja o pai? Claro que é possível. Claro que é uma presunção relativa que admite prova no sentido contrário. Pode aparecer outra pessoa e dizer não era filho do falecido, ok? Mas existe uma presunção legal de que o filho tido na constância do casamento é um filho legítimo, ok? Então, isso é uma presunção relativa. E nós vamos ter presunções absolutas, que são aquelas presunções que não admitem prova no sentido contrário. Então, aconteceu aquele negócio, sempre vai ser daquele jeito que está colocado, porque a lei pressupõe daquela forma. Tudo bem? Nossa, gente, está um barulheiro aqui, não sei de onde, aqui em casa nunca tem isso aqui na região, e agora está com uma música, não sei quem está fazendo um show aqui perto, que está bem complicado. Não sei se vocês conseguem escutar, mas está uma musicona brega bem alta aqui no meu ouvido. Tá? Em espécie, né? Então, nós vamos ter, assim, diversas espécies de prova e vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? Então, primeiro, documento. Prova documental é qualquer coisa, qualquer pedaço de papel, uma foto, qualquer coisa que sirva, de alguma forma, para provar a realidade dos fatos no processo. Tá? Eu sempre lembro, quando eu vou falar de prova, de um processo que eu tive, pessoal, que era para reconhecimento de tempo de rural para efeito de aposentadoria. Então, aquele tempo trabalhado na lavoura antes de 2000, antes de, sei lá que data, pessoal, antes de 2000, se não me engano, não, ou 90, sei lá, bem no começo, não me recordo de cabeça o fundamento da petição, mas aquele tempo tido bem antigamente, ele considerava-se tempo de trabalho e não era necessário recolhimento previdenciário. Então, eu tive vários processos, né, onde a gente entrava e o cara dizia, olha, a gente trabalhava no meio rural, o pai produzia, vendia fumo, fazia isso, fazia aquilo. Então, a gente provava que o sujeito trabalhava naquele regime de economia familiar no meio rural, e aquele tempo, desde os seus 14 anos de idade até o seu primeiro registro, quando ele continuava trabalhando lá, a gente consegue computar para efeito de aposentadoria, né, para efeito de cômputo de tempo de trabalho, não de contribuição, porque naquelas condições anteriores a determinada data não era exigido contribuição. Tá, beleza. Onde que eu quero chegar com isso? Tinha processo, pessoal, em que a gente juntava foto da criança em cima de um cavalo. Né? Então, você juntava foto de 75, de 73, aquela foto amarela, preto e branco, que era contemporânea, né? Que estava ali aquela pessoa com aquela carinha, né? Na época que era criança, que era adolescente, que trabalhava com a família. Então, aquilo mostrava.
né? Era juntado com o tempo, por exemplo, assim, boletim escolar da área rural, nota de produtor, então diversos documentos contemporâneos daquela época que às vezes não faziam menção diretamente ao fato de estar trabalhando, eles eram juntados naquele caso. E, inclusive, existe uma instrução do INSS que considera para cada documento juntado para efeito de prova disso 1 ano de serviço. Tem a ver? Não tem a ver, pessoal. Não tem a ver com isso. Mas são documentos. Então, documento não precisa ser aquela coisa escrita, né? Mas qualquer coisa que retrate, que uma gravura, uma pintura, um desenho, uma nota, um recibo, né? Um contrato, né? Tudo, uma fatura, né? Tudo isso, uma anotação, né? Tudo isso é documento e tem muita relevância. O que é prova pericial, pessoal? Prova pericial é aquela prova técnica. Sempre que o juiz precisa de um conhecimento técnico específico a respeito de alguma coisa, ele precisa de um perito. Por exemplo, como é que o juiz vai julgar se houve erro médico ou não? Não tem como julgar, porque para julgar isso, ele tem que ser médico. Tem que ter conhecimento técnico específico para dizer se um profissional errou ou não. Quem que pode fazer isso? Outro médico. Aí vem um problema. Por quê? Porque pelo Código de Ética Médica, um médico não pode falar mal do serviço do outro. Né? Advogado também não pode dar palpite um no serviço do outro, mas os advogados dão, ficam quietinhos. Né? Mas eles dão, digo, vai lá, faça assim, faça assado. Alguns são mais corajosos, né? Vão lá, entram com processo contra o colega e tal. Mas na advocacia, um quer matar o outro. Na medicina, não. Um protege o outro. Nossa, mas eu não posso falar, porque isso aqui é antiético, tal. Os caras não falam e não dão nem palpite para parte, ok? Então, a perícia serve para isso, serve para resolver. Então, muitas vezes é difícil até fazer perícias médicas nessa situação. Então, perícia médica. Uma questão que envolve uma máquina, pode ser, por exemplo, um engenheiro mecânico, já tive perícia feita por engenheiro mecânico, perícia de segurança do trabalho, feita por engenheiro de segurança do trabalho, e assim por diante. A gente tem várias formas de perícia. Perícia contábil, para poder fazer a valoração de alguma coisa, analisar uma documentação. Então, nós temos vários tipos de perícias que são possíveis, no modo geral, perícias médicas. Né? Às vezes eu entro na Justiça do Trabalho com pedido da indenização porque eu sofri um acidente e perdi uma capacidade parcial de trabalho. Então, eu não tenho mais a força que eu tinha em um dos membros. O que vai poder dizer que realmente isso aconteceu? Um médico. Vai ser por meio de uma perícia. Então, eu necessito de uma prova técnica para que demonstre que isso aconteceu. O que é inspeção judicial? Inspeção judicial é um dos meios de prova mais difícil de acontecer, pessoal. Tá? Por quê? Porque o magistrado, né, ele trabalha dentro do fórum. Né? Dentro do fórum é o castelo, onde que o magistrado domina. Né? Ele é o rei dali, ele manda em tudo que está ali. Quando você pega o magistrado e tira ele do fórum, eles perdem essa estrutura. Né? Ele fica mais parecido com as pessoas normais, porque o povo que está na rua não sabe que aquele cara é o juiz. Tá? Então, isso faz muita diferença. E por que eu estou dizendo isso? Porque a inspeção judicial é quando você faz com que o magistrado utilize os seus sentidos, aquilo que ele pode ver, que ele pode enxergar, né, que ele pode sentir, para dentro do processo. Então, a inspeção judicial é aquela situação na qual o magistrado vai visitar o lugar, leva consigo um escrivão e as partes junto e faz as anotações que ele acha pertinente e dá oportunidade para que as partes falem também, para que seja anotado o que acha pertinente. Então, é aquela situação do cara que está no hospital e você diz que ele está precisando de alguma coisa e pede para que o juiz lá, veja lá a situação que ele está, vá lá e veja. Não, o que é uma ação contra uma usina de cana, que a gente diz que é insalubre, que os trabalhadores trabalham que nem escravos e uma série de coisas, e daí você pede uma inspeção judicial para que o juiz vá até a usina conhecer e ver como que são as condições de trabalho. Tá? Então ele vai e ele, lá naquele ambiente,
com o escrivão, faz suas anotações, dá oportunidade às partes produzirem, e lá ele relata como que ele realmente viu as coisas. Então, a inspeção judicial é o juiz sair do fórum e ir até um lugar específico, ir até um hospital, visitar uma pessoa, ir até um lugar específico, ir até uma empresa, ver quais são as condições, ver como que a coisa está tramitando. Então, isso é a inspeção judicial. É fazer com que o juiz saia do fórum e vá visitar alguma coisa, vá fazer uma visita, vá ter uma experiência pessoal com relação àquele negócio. É fácil de fazer? Não, muito difícil. Tá? Por quê? Porque é difícil de você convencer o magistrado a sair do fórum. Para ele não é uma coisa legal sair da estrutura onde ele está totalmente aparelhado para trabalhar. Muito difícil o juiz topar de fazer uma inspeção judicial. Aquilo que vocês veem é mais ou menos aquilo que a gente vê na reconstituição do que aconteceu quando tem esses crimes graves, né? Então, quando esses crimes acontecem, tem uma puta de uma repercussão, o juiz acaba concordando, né? Porque como é que ele vai dizer não? E daí ele tem que sair e ele tem que acompanhar a produção daquele negócio. No entanto, são casos extremos, pessoal. Digo para vocês que eu já pedi inúmeras vezes e nunca foi definido. Por quê? Porque é tirar o juiz do seu cercadinho, é tirar o juiz da sua zona de conforto. E eles não curtem muito isso. Tranquilo? O que mais, pessoal? Testemunhas. As testemunhas no processo de trabalho são ouvidas na audiência de instrução e julgamento. Vamos ter uma aula onde nós vamos procurar falar mais especificamente só com relação às testemunhas. Vamos falar da audiência de instrução e julgamento e como que se procede à inquisição de testemunhas, ok? Depoimento pessoal das partes também é realizado da mesma forma, mas tem ordem, tem contradita, tem compromisso, tem um monte de perguntas, tem um monte de coisa que a gente tem que falar, e daí nós falamos só ao tratar da audiência de instrução e julgamento, a gente trata desses assuntos, tudo bem? Então, deixamos isso para a gente tratar na sequência com relação a isso, beleza? Esta apresentação acaba aqui, pessoal. Eu quero pegar um outro negocinho que eu tenho para vocês, para mim esclarecer um negócio a respeito da prova aqui, tá? Pessoal, só um pouquinho. Aqui é outra aula, né, pessoal? Outra apresentação falando praticamente do mesmo assunto. Aqui eu não falo especificamente de provas no processo do trabalho, né? Dou o mesmo conceito, explico, conceituo, tal. Falo de princípios das provas no processo do trabalho, que é necessidade. Não vou fazer prova daquilo que não seja necessário. Unidade tem que ser analisada em conjunto, tá? Então, às vezes, uma testemunha fala uma coisa, outra fala outra coisa, tem um documento juntado, o quê. Então, o que o juiz vai valorar? Vai juntar tudo, vai analisar o conjunto e vai fundamentar qual que para ele é mais interessante, ok? Então, a prova não é analisada isoladamente, é analisada em conjunto com toda a prova produzida no processo, tá? As partes têm que agir com lealdade, com probidade, tem que existir a contradição, que é um princípio constitucional que está fundamentado na ampla defesa no contraditório, né? Então, uma parte produzir uma prova, necessariamente tem que ser dado vistas à outra parte para manifestar-se sobre aquela prova. Nesta exercício de contradição, do contraditório, tem que existir ampla defesa, ou seja, tem que existir o amplo acesso, ampla oportunidade de manifestar sobre todas as provas produzidas. Só pode ser feito aquilo que está de acordo com a legislação pertinente, nós não podemos inventar coisas diferentes,
né, para falar sobre isso, e ela é imediatamente apreciada pelo juízo, né? Então, a prova é produzida via de regra na audiência, instrução e julgamento, e ela é imediata. Então, esses são princípios que a gente tem. Obrigatoriedade, não existe processo, não existe decisão, se não existe provas. Então, esses são princípios do processo da prova no processo trabalhista. O que eu quero falar para vocês, mais especificamente, é com relação a esse negócio aqui, que vem lá do processo civil, que é uma história bastante antiga, né? Que é a ideia do sistema de valoração de provas. Então tem um sistema de valoração de provas? Tem. Então, para que o juiz faça a valoração de provas, existe um sistema e existe uma história de como essas provas são valoradas, né? O sistema de valoração formal, né? A gente tem algumas provas, formas de fazer isso, né? Então, a gente caminhou ao longo do tempo, dos processos judiciais, a gente caminhou inicialmente, quando existia um processo, existia uma pendência judicial, existia alguém que tinha que julgar alguma coisa, lá na antiguidade, a lei se confundia com a vontade do governante, ok? Então, quando o cara ia julgar alguma coisa, ele mandava, ele dizia qual era a lei. Tá? Então, como que funcionava a valoração das provas? Você ia lá, você falava com o rei para decidir quem que era o dono do negócio, e você levava uma prova, dizendo para o juiz, convencer o juiz que você era dono. E o cara levava outro, levava um vizinho, levava alguma coisa. Tá? Então, isso sempre existiu. A tentativa de se utilizar provas como forma de gerar convencimento sempre existiu na história. Tá? Só que antigamente, primeiro nós tínhamos um sistema que era de livre apreciação. Por quê? Porque o juiz era o rei, era o todo-poderoso. Então, quando nós tínhamos o sistema da livre apreciação, o cara olhava para a prova, não, beleza, entendi e tal. Mas a prova, na verdade, ele apreciava se ele quisesse. E ele julgava do jeito que ele quisesse. Por quê? Porque a palavra dele era a lei. Então, o sistema de apreciação de provas era absolutamente livre. Às vezes o juiz olhava para o negócio, né, o rei olhava para o negócio, ele tem, mas eu não vou com a cara dele, eu vou julgar contra ele do mesmo jeito. Então, como que era o sistema de apreciação de provas bem na antiguidade? Absolutamente livre. Prova existia? Existia. Mas ela não garantia nada. Né? Por quê? Porque quem julgava, julgava do jeito que queria. O direito se confundia com a vontade do julgador naquela situação. Puxa, esse era um extremo. Daí a coisa evoluiu. Digamos que a gente saiu da antiguidade, a gente chegou na Idade Média, a gente evoluiu, veio caminhando e tal. E nós chegamos num sistema de valoração formal, né? Sistema tarifário, né? Que era um sistema que veio em função justamente do excesso que era essa liberdade total. Então, se dava uma liberdade plena para que o sujeito apreciasse a prova do jeito que ele quisesse, tá? E ele fazia dessa forma. Isso gerou muito descontentamento na sociedade. Daí, o que a sociedade criou? Os pensadores criaram um sistema tirando totalmente o poder de quem julgava e criaram uma tabelinha, né? Então, era um sistema tarifário de valoração da prova. Então, saímos daquele sistema livre dizendo assim, se o cara tem uma confissão, vale tanto. Se ele tem um documento, vale tanto. De modo que o veredito final era uma continha que o juiz fazia. Verificava as provas que foram produzidas, fazia aquela continha e dava a decisão. Isso era legal? Não. Porque você não tem como fazer uma conta numa ciência social. Né? Social aplicado ao direito é extremamente complexo, então não funcionou também. Então, se o sistema extremo que começou existindo de livre valoração da prova não funcionava, o sistema tarifário que criava uma tabelinha para isso também não funcionava. No entanto, pessoal, esse sistema tarifário vigorou por muito tempo e nós temos ainda resquício desse sistema de valoração de provas no nosso sistema jurídico. Um exemplo é aquele exemplo lá do processo administrativo do INSS, onde o INSS considera para cada documento que o cara junta contemporâneo do tempo que ele trabalhou na roça, lá nos idos de 60, 70, o INSS considera um ano. Então, se o cara entra com o pedido, junta o boletim escolar, junta duas
nota de produtor rural, junta mais um alvará, não sei o quê, junta 5 documentos, o INSS já considera que ele aprovou 5 anos. Tem a ver? Não tem. Às vezes todos os documentos foram feitos no mesmo ano. Mas para efeitos de uma forma de facilitar a vida dos caras, eles criaram uma tabelinha que utiliza o mesmo sistema tarifário de 1.800 e bolinha, 1.500 e bolinha, ok? Então, nós temos resquício desse sistema tabelado, tarifário de valoração de prova, ainda nós alguns momentos dos nossos processos administrativos em alguns lugares. O que acontece? A gente saiu de um extremo, que era o sistema da liberdade total, para valorar a prova, e caminhamos para o outro oposto, um sistema totalmente fechado, obtuso, que tirava as possibilidades do julgador julgar de uma forma mais abrangente. Nenhum dos dois era bom. Com isso, foi pensado, discutido durante um tempo, né, muito tempo, né, e chegou-se à conclusão que um sistema ideal, que é o sistema que nós temos hoje, chama-se o sistema da persuasão racional. Persuadir é convencer racionalmente. Então, nós dizemos que por meio do sistema atual, que é o que está no nosso Código de Processo Civil, que se aplica diretamente ao CLT e ao processo do trabalho, ao processo penal, né, é o sistema da persuasão racional. O que é o sistema da persuasão racional? O juiz tem que ser persuadido racionalmente, tem que ser convencido racionalmente, né? Não pode ser uma coisa, porque ele quer, ele tem que racionalmente justificar. Pelo sistema da persuasão racional, nós vamos dizer que o magistrado é absolutamente livre para julgar do jeito que ele quiser. Ele toma a decisão que ele quiser, desde que, com base nas provas produzidas no processo, ele consiga justificar o que ele está fazendo. Então, aí é que está a coisa. Na nossa Constituição, está lá dizendo que todas as decisões administrativas e judiciais têm que ser fundamentadas. O Código de Processo Civil de 2015 alargou ainda mais esse argumento para um monte de coisas, dizendo que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Tá? Então, o que acontece? O juiz pode decidir do jeito que ele quiser, desde que ele consiga explicar por que ele está julgando aquilo, desde que ele use as provas produzidas no processo para fundamentar o porquê ele julgou daquela forma. Então, prova nada mais é ferramenta de quem? Do magistrado. Tá? Eu tenho que produzir prova do processo. Para quê? Para que o juiz possa pegar a minha prova e fundamentar a decisão dele. Por isso que nós falamos que prova é sinônimo de instrumento. Instrumento é ferramenta. Tá? Então, instrumento é instruir, é provar. Tá, okay? Quando a gente está falando da fase de instrução, é a fase de produzir instrumentos que vão ser utilizados pelo juiz para instruir, para fundamentar a sua decisão. Então, quando você está produzindo provas, você está dando ferramentas, você está dando argumento para que o juiz possa decidir e fundamentar para decidir do jeito que você está falando. Por isso que prova é sinônimo de instrumento, prova é sinônimo de ferramenta. Por isso que fase instrutória é a fase de produção de provas. É onde o juiz procura provas para fundamentar a sua decisão. Tudo bem? Não é só isso o que nós temos que tratar. A gente tem que ir um pouquinho além e tem que falar também com relação ao ônus da prova. No entanto, o ônus da prova já é uma conversa um pouquinho mais longa, tem as suas nuances dentro do processo do trabalho, e eu acho que dá para deixar para mim apresentar toda esta apresentação, todo esse trabalho, na aula que vem, que é como eu estou programado para fazer. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Tirar uma fotinha aqui para mostrar que está tudo em ordem. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Então, a aula dá para a gente parar por aqui, estamos bem satisfeitos com isso. Eu vou apenas fazer a chamada dos senhores e coloco-me à disposição do que os senhores quiserem
para esclarecer, para complementar aí no que for possível, tá? Então, provas do processo do trabalho, hoje a gente vai fazer chamada. Por favor, me ajudem a fazer chamada, tá, pessoal? Então, Amanda está aí? Não estou vendo ela. Não. Ana Paula. Também não estou vendo ela. Arlete. Está aqui. Está aqui, professor. Cíntia Souza. Está aqui. Cristiane. Deve ser a Cris. Está aqui. O Jazz. Daiane. Não estou vendo. Presente. Daiane está aí? Daiane, beleza. O Jesley tá. O Estevam tá. A Fernanda tá. Aqui, meu pessoal. Gabriel Fogaça tá. Ana tá. Iago tá. Jéssica Matos tá. Presente. A outra Jéssica também tá. Jonathan não vi. João Carlos está. A Lídia. A Josiane não achei. A Lídia tá. Lucileide tá, pessoal? Não vi ela. Luiz Carlos Pedroso. Professor, Tá. Diga. eu sou Estevam, agora que eu consegui falar nesse microfone. Não, mas é que eu vi aqui que você está pela lista ali, não se preocupe. Já tinha dado presença, fala lá. Ok, obrigado, professor. Não é nada. Tá, Luiz Fernando não achei. Luiz Gustavo está aqui. Maria Eduarda está por aí? Presente. Tá. Maria Eduarda Silveira. E a outra Maria Sou Eduarda. eu. Você é qual delas? Eu sou a Silveira. Você é Silveira. E a outra está por aí, não? Tá, professor. Tá? Tá, Alice. Tá. Maurício, tá aí? Não, professor. Tá, Maurício. Monique tá. O Nilson tá, pessoal? Acho que Não, professor. a Paula tá. A Renata, acho que não, né, pessoal? A Renata tá. Presente, professor, eu tô. Ah, tá, beleza. A Thalita tá. Presente. A Tamires está. O Vitor não tá. O Vinícius também não estou vendo. Vinícius tá, professor. Tá? Beleza. Tá. E o Wesley, eu acho que não também, né? O Ou tá? Wesley tá também, professor. Tá? Então, beleza. Então, vejo aqui, ó. Quem levou falta, pessoal? Amanda, Ana Paula Salgado, Jonathan, a Josiane, a Lucileide, a Luiz Fernando Nunes, Maurício, Nilson e Vitor. Os outros, teoricamente, estão aí. Tranquilo, pessoal? Salvo. E é apenas 2 para as 10, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo, pessoal. Estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Do contrário, estão dispensados. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.